Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cláudia Pinho, psicóloga do Hospital de Câncer Alfredo Abrão, presidente da Comissão de Humanização do nosso hospital. É com muita alegria que recebemos cada um de vocês em nosso evento, que só está começando. Muito obrigada pela participação, pela colaboração, pela contribuição de todos vocês. De maneira especial, agradeço a todos os colaboradores do nosso hospital, a todos os nossos parceiros e aos nossos convidados palestrantes, todos psicólogos que juntos pudemos estar aqui para realizar esse evento para cada um de vocês. Eu desejo que todos tenham uma excelente semana produtiva. Aproveitem! Olá, nós vamos iniciar agora o nosso conteúdo sobre violência doméstica no contexto da pandemia, mais especificamente falando sobre o ciclo da agressão, também conhecido como ciclo da violência. Primeiramente vou me apresentar, eu me chamo Alaine Elias Amaral, sou psicóloga formada pela Universidade Católica Dom Bosco desde 2015, pós-graduada em avaliação psicológica pelo IPOG, em gestão educacional pela Damásio Educacional e em psicologia humanista com abordagem centrada na pessoa pela Unileia. Estou concluindo em fase de conclusão da pós-graduação em desenvolvimento humano e psicologia positiva, iniciando pós-graduação em neuropsicologia, ambas pelo IPOG. Tenho experiência de atuação com mulheres vítimas de violência doméstica na Casa da Mulher Brasileira e atualmente sou uma das pessoas que está à frente do projeto Artes da Penha, que é um projeto voltado também para mulheres vítimas de violência doméstica desde 2018. Então, iniciando o nosso tema sobre ciclo de violência, primeiramente, é interessante a gente pensar nessa palavra violência. O que significa violência? Violência, ela vem de violar. Violar o quê? Violar a integridade de uma pessoa. Lembrando que a integridade de alguém, ela envolve a integralidade dessa pessoa. Então, quando a gente fala de violência, nós não estamos falando só de algo que envolve o corpo da vítima, mas a vítima como um todo, de maneira inteira. Então, qualquer coisa que afete negativamente a vida dessa pessoa, a gente pode considerar uma violência. Com isso, nós podemos concluir que nem toda violência é física. A agressão física é toda agressão que é direcionada com a intenção de provocar sofrimento no corpo da vítima. Então, nem sempre a agressão física vai deixar marcas, como hematomas, ferimentos, sangramentos. Muitas vezes ela pode acontecer sem deixar marcas. E vocês vão ver que esses tipos de agressão nem sempre ocorrem de maneira separada. Muito comum que eles ocorram juntos. Então, por exemplo, embora a agressão psicológica seja algo a nível psicológico, ela pode ocasionar certo sofrimento físico, como, por exemplo, gastrite nervosa, fibromialgia, psicossomatização. E a agressão verbal, que é a agressão com o uso de palavras, ela também pode trazer aspectos da agressão moral, que é a agressão que envolve injúria e calúnia. Qual que é a diferença entre injúria e calúnia? Injúria é uma agressão que utiliza xingamentos, ofensas, enquanto a calúnia é quando você acusa a pessoa de algo que ela não cometeu, de um crime que ela não cometeu. Outro tipo de agressão também que precisa ser considerado é a agressão patrimonial. A agressão patrimonial é toda violência que envolve o patrimônio da vítima. Então, alguns exemplos. Quando o agressor detém poder sobre a vida financeira da vítima, ou quando ele se apropria de pertences da vítima, ou quando ele destrói pertences da vítima, tudo isso pode ser considerado agressão patrimonial. A agressão sexual, as pessoas relacionam muito com estupro fora do contexto do relacionamento amoroso. Mas dentro do contexto do relacionamento amoroso, forçar um ato sexual também é considerado estupro. E o estupro não é a única forma de agressão sexual. Qualquer ação que force a vítima a algo de cunho sexual que ela não consente é caracterizado como agressão sexual. E isso envolve
Também a divulgação de fotos, compartilhamento de fotos íntimas, vídeos íntimos, ou mesmo quando a vítima ela é agredida quando não está consciente, quando não está totalmente consciente, como por exemplo, quando ela está no efeito de álcool, quando ela está dormindo. Tudo o que envolve forçar a vítima a algo de cunho sexual sem o consentimento dela é uma agressão sexual. Então, falando um pouco mais agora sobre a agressão psicológica, a agressão psicológica é toda a violência que é direcionada causando um sofrimento a nível psicológico, emocional nessa vítima. Se a gente parar para pensar, todos os outros tipos de agressão vão trazer essa agressão psicológica. E essa agressão psicológica, ela é mais complexa, mais delicada. Por quê? Porque ela acontece de uma forma mais sutil e ela pode acontecer de várias maneiras diferentes. Então, algumas formas de violência psicológica que a gente vê muito acontecer. O uso de humilhações, de manipulações, quando o agressor persuade a vítima a algo que vai causar um impacto negativo no emocional, no psicológico dela. A gente também vê aí cárcere privado, que é quando o agressor impede a vítima de ter uma vida social, ou quando ele fecha a vítima do seu círculo de amigos, da sua rede de apoio. E isso é estratégico também, porque quando a vítima ela é afastada da sua rede de apoio, da sua vida social, das pessoas com quem antes ela convivia, para o agressor se torna mais fácil, porque aí essa vítima ela vai ter mais dificuldade para procurar ajuda. Ou mesmo, até mesmo para identificar que ela está em um relacionamento abusivo. Um fenômeno que tem acontecido bastante nesses relacionamentos, no contexto da violência doméstica, que se caracteriza também como uma agressão psicológica, é o fenômeno do gaslighting. O gaslighting, se você procura o significado dessa palavra nas pesquisas, você vai ver que ele está relacionado com manipulação. A palavra gaslighting, ela vem de gaslight, que vem de uma peça teatral que foi transformada em um filme, onde o agressor ele criava toda uma situação fazendo com que a vítima duvidasse de sua própria sanidade. E o fenômeno do gaslighting é exatamente isso. Quando o agressor ele cria uma série de situações fazendo com que a vítima, levando a vítima a duvidar da sua própria sanidade, duvidar da sua própria capacidade de discernimento sobre a realidade. E isso nem sempre envolve o uso da palavra louca, embora seja muito comum. Toda situação em que o agressor leva a vítima a pensar que algo foi coisa da cabeça dela, ou que ela está fazendo algo que está afastando ela da sanidade, do contato com a realidade, pode ser caracterizado como o fenômeno gaslighting. Quem nos trouxe inicialmente esse termo ciclo da violência foi Lenore Walker. Em seus estudos foi percebido que mulheres vítimas de violência doméstica traziam uma dinâmica, um fenômeno em seus relacionamentos que se repetia. A primeira etapa seria uma fase que foi chamada de fase da tensão. Essa fase da tensão seria um momento de conflito entre as duas pessoas. E aqui é interessante a gente pontuar que todo relacionamento humano está sujeito a momentos de conflito. E que, inclusive, momentos de conflito, eles possibilitam mudanças, evoluções. Mas, quando se trata de um contexto de violência doméstica, esses momentos de conflito, eles se configuram de uma maneira violenta. A pessoa que está acostumada a agredir, a resolver seus problemas de maneira violenta, quando surgir um conflito, um problema com a outra pessoa, ela vai tentar resolver também de uma maneira agressiva, também de uma maneira violenta. E aqui é interessante a gente trazer a questão da nossa cultura. Como que nossos meninos e homens têm sido ensinados a lidar com os conflitos? Como que eles têm sido ensinados a lidar com o conflito com uma outra pessoa? E como que eles têm sido ensinados a lidar com o conflito com uma mulher? E como que, por outro lado, as mulheres têm sido ensinadas a lidar com o conflito quando esse conflito é com um homem? Eu sei que
Nem sempre um ciclo de violência vai envolver um homem e uma mulher. E, inclusive, mesmo no contexto da violência doméstica, às vezes acontecem agressões entre mulheres também. E aí já vou aproveitar também para falar desse detalhe, porque é uma coisa que fica confusa às vezes para as pessoas, né? Tem muita gente que fala, mas por que as mulheres elas têm direito a uma lei? Por que não criam essas mesmas leis para os homens? Por que o assassinato de uma mulher tem que levar o nome de feminicídio? E é importante a gente lembrar que a violência contra a mulher, ela é caracterizada por uma violência que envolveu o fato da vítima ser mulher. Então, não é toda agressão direcionada para mulheres que é considerada violência contra a mulher. Mas essa violência contra a mulher, que envolve a Lei Maria da Penha, que envolve todas essas questões relacionadas com o que é chamado de violência contra a mulher, são violências que elas estão apoiadas aí em um aspecto da cultura que coisifica a mulher, que torna a mulher, faz com que a mulher seja vista como alguém que pode ser agredida, uma pessoa que pode ser agredida. Isso é uma coisa importante da gente falar também. E, embora o ciclo de violência não ocorra sempre entre um homem e uma mulher, é importante a gente pontuar também sobre essa questão de como a gente ensina homens e mulheres a lidar com o conflito e com a sua própria agressividade. Voltando na questão do ciclo da violência, essa fase da tensão, do conflito, quando ocorre em um contexto de violência doméstica, o agressor está acostumado a lidar com os problemas de uma maneira agressiva. E envolvendo esse aspecto cultural, torna-se para ele algo aceitável agredir a vítima. Então, começa por essa fase, que é a fase da tensão, que se intensifica e o agressor agride. E nesse momento que agride, lembrando que a agressão não é só física, trata-se da segunda fase, a fase da agressão. Nessa fase da agressão, a vítima muitas vezes ela pensa e toma uma iniciativa para se afastar do agressor, para evitar novas agressões. Porém, logo em seguida dessa fase, vem a fase que chamam de reconciliação. Muitas pessoas chamam essa fase de reconciliação de fase da lua de mel, mas, particularmente, eu prefiro chamar de fase da reconciliação, porque nem sempre esse ciclo de violência acontece em um relacionamento amoroso. Então, vamos chamar de fase da reconciliação. Muitas vezes, a gente se esquece que se essa vítima está nesse relacionamento, ou esteve nesse relacionamento, é porque esse relacionamento também teve momentos que foram agradáveis para a vítima. E a vítima não se sente ouvida se você conversa com ela sem levar isso em consideração. Ela não sente como se você estivesse percebendo a situação de uma maneira inteira. E são esses momentos agradáveis na memória da vítima, esse vínculo que ela possui com o agressor, que fazem com que ela deseje que a agressão cesse e aceite a reconciliação. E essa fase de reconciliação é uma fase onde o agressor promete que vai mudar, promete melhora. Vem aí um questionamento sobre, mas as pessoas não se arrependem? As pessoas não podem mudar? O que eu queria pontuar sobre isso é o seguinte: eu não estou aqui para trazer uma verdade absoluta, nem uma verdade encaixável para todos os casos. Mas uma coisa que a gente precisa pensar quando a gente fala na fase da reconciliação é sobre a motivação do agressor em se reconciliar. Muitas vezes, a agressão, por que ela ocorre? Ocorre muitas vezes porque o agressor
não tem uma sensibilidade com a dor da vítima. E aí a gente precisa fazer o seguinte questionamento. Esse agressor, ele está prometendo mudar, ele está arrependido porque ele percebeu que vai perder a vítima ou porque ele desenvolveu uma sensibilidade com a vítima? Porque se ele não desenvolveu uma sensibilidade com a vítima, vai acontecer um outro momento de conflito, de tensão, e ele vai agredir, porque ele não desenvolveu uma sensibilidade com a vítima. Então, esse ciclo ele vai girando dessa forma. Tensão, agressão, reconciliação. Tensão, agressão, reconciliação. Por que ele gira? Porque o conflito faz parte dos relacionamentos humanos. Voltam a acontecer momentos de conflito. E com o passar do tempo, os estudos mostram que as agressões, elas podem ir ficando cada vez mais sérias. O agressor pode começar a ir cada vez mais longe com essas agressões e ele ir percebendo, seja de maneira consciente ou não, que é só pedir perdão e prometer mudança que a vítima permanece no relacionamento. Com isso, o ciclo muitas vezes vai girando cada vez mais rápido e as fases vão durando tempos diferentes. A fase da reconciliação vai ficando cada vez mais rápida e a vítima vai ficando com a autoestima cada vez mais afetada e com a coragem para sair desse ciclo cada vez mais afetada. E agora falando da fase da tensão, que eu deixei por último propositalmente para trazer um aspecto psicológico sobre essa fase. Se a gente parar para pensar, a fase da tensão, ela está entre quais fases? Ela está entre a fase da reconciliação, que é uma fase boa, muito boa para a vítima, e uma fase que é a fase da agressão, que é uma fase muito ruim para essa vítima. E a vítima está entre as duas situações. Se a gente parar para pensar, a vítima, tudo que ela mais quer em relação a esses acontecimentos, né? Tudo que ela mais quer é permanecer na fase da reconciliação e evitar de ir para a fase da agressão. Então, essa fase da tensão, do conflito, acaba se tornando uma fase muito decisiva para ela. E a vítima começa a fazer de tudo para permanecer na fase da reconciliação e evitar de ir para a fase da agressão. E com isso, ela começa a fazer tudo que ela acredita que vai agradar o agressor. Muitas vezes ela começa a fazer coisas que vão contra os seus princípios, que vão contra os seus desejos. E quando ela não consegue atender a todas essas expectativas do agressor e ele agride, muitas vezes ela chega a acreditar que a culpa foi dela, pensando, se eu não tivesse feito tal coisa, eu teria ficado na fase da reconciliação e eu não teria sido agredida. E com isso vai se instalando cada vez mais um domínio cada vez maior do agressor sobre a vítima. É claro que não é somente essa dinâmica do ciclo de violência que faz com que uma pessoa permaneça em um relacionamento que não está saudável. Com isso, eu quero trazer para vocês um texto. Um texto que foi criado por uma pessoa chamada Natália Nodari e que tem circulado aí nas nossas redes sociais. Pedi um amor e ele me deu um bolo mofado. Eu pedi amor, eu disse. Isso é amor. Mas não vai me fazer mal? Olhei de novo e percebi uma larvinha de mosca saindo da cobertura. Vai querer ou não? Ele olhava a larva também. Não sei. A larvinha agora afundava cada vez mais no bolo. Eu não vou ficar parado aqui o dia todo, sabe? Lembrei que não sabia cozinhar e levei o bolo para casa. Primeiro, tentei tirar tudo o que se movia na cobertura, mas era impossível. Me contentei em raspar o mofo, fechar os olhos e engolir uma garfada. Vomitei. Dormi
com o estômago roncando, e acordei com dor de barriga dos infernos. Não saí de casa nos próximos 3 dias. Sem amor, não tinha vontade de tomar banho nem de escovar os cabelos. Não queria olhar o céu e nem os olhos das pessoas. No 5º dia sem amor, não quis abrir as pálpebras, muito menos as janelas da casa. Prestes a perder as forças, olhei para a mesa e resolvi tentar de novo. O estômago reclamou, mas não devolveu. O intestino resolveu não opinar. Fui dormir indigesta e ao mesmo tempo aliviada. Pela manhã, as maquiagens do banheiro voltaram a fazer sentido. As roupas no chão pediram para serem penduradas. A maçaneta da porta pedia para ser girada e eu obedeci. A cada passo, sentia o estômago revirar, mas também sentia que estava viva. Segui na rua disfarçando uns arrotos enquanto olhava vitrines. À noite, resolvi encarar o bolo de novo. Ele não pareceu tão ruim quanto no dia anterior. Na verdade, olhando de lado, nem dava para ver a parte feia. Segui comendo o bolo. Segui com o estômago revirado e, mais importante, segui com vontade de entrar no ônibus e pagar as minhas contas. Até que o bolo acabou. Preocupada, fui até ele pedir mais amor. O bolo que ele me entregou estava coberto de moscas. Está fedendo demais, comentei. É o que eu tenho. Não consegui colocar sobre a mesa da sala, já que atraía mais moscas. Botei dentro do forno e cortei uma fatia. O cheiro era insuportável. Tampei o nariz, aproximei o garfo da boca, tentando não mastigar as moscas mortas. Sabendo que não poderia ficar sem amor e nem me livrar de todos os insetos, engoli. O estômago não roncou, nem a garganta contraiu, já estavam habituados. Quando o amor acabou, ele me entregou um prato fundo. Mas isso é vômito! Eu chamo de amor. Entendi que era bolo vomitado e resolvi guardar na geladeira. No dia seguinte, provei uma colherada antes de ir trabalhar. E, para minha surpresa, eu já não sentia gosto de mais nada, tomei outra. No dia seguinte, provei uma colherada antes de ir trabalhar e, para minha surpresa, eu já não sentia mais gosto de nada. Tomei outra colherada à noite para garantir que iria ter vontade de tomar banho e sair com os meus amigos. No dia seguinte, tive um pouco de febre, mas segui dando umas colheradas. 2 dias depois, a cabeça doeu. A febre voltou, a garganta inchou. Sem conseguir engolir o amor, fechei as cortinas e esperei a morte bater. Quando ouvi o som da campainha, suspirei aliviada. Mas não era ele. Não era alguém que eu conhecesse. Tinha cabelos encaracolados e trazia um prato com uma espécie de massa branca. Leve e limpa, tinha cheiro de primavera. Isso não é amor, eu disse. É amor sim, parecia surpreso. Não, não é, eu ri. Os olhos dele encheram de lágrimas. Antes que eu pudesse mudar de ideia, levou a torta de creme embora. Então, trazendo alguns elementos desse texto, para a gente fazer aqui uma certa análise, em um primeiro momento há um estranhamento do bolo, que é trazido pela pessoa, né? Mas ela fala em um outro aspecto bom do bolo, olhando de lado, que é como que ela se refere, para dizer que o bolo tinha um lado bom que fazia ela querer viver, porque parecia que ela não vivia sem o bolo. E o bolo é associado a amor. Só que o bolo, esse amor que era oferecido, ele era oferecido cheio de moscas, larvas, e ele dizia, é o que eu tenho para oferecer. E o que a gente pode pensar com isso? Que se uma pessoa, ela se acostuma a ver o amor de uma forma, a acreditar que o amor que ela consegue é de uma determinada forma, que não é saudável para ela
ela pode ter dificuldade para identificar um amor que não é saudável e acreditar que é possível um amor saudável. E o texto finaliza de uma maneira bem forte, dizendo que quando ela recebe, quando ela chega até ela uma oportunidade de algo saudável, de um amor saudável, ela não acredita mais que seja possível um amor saudável. Eu costumo dizer que a gente não deve culpabilizar a vítima e, ao mesmo tempo, a gente não pode manter ela em um papel tão somente de vítima, impedindo que ela perceba a capacidade de autonomia que ela pode ter sobre a própria vida. Então, ao mesmo tempo que a gente não deve culpabilizar uma vítima, a gente também não deve esquecer de mostrar a essa vítima, de lembrar a essa vítima que ela pode ter poder sobre a própria vida dela. Então, ao mesmo tempo que a gente não deve culpabilizar a vítima, a gente também não pode se esquecer de sempre tornar evidente o quanto que uma pessoa pode ser protagonista da sua própria vida, o quanto que ela pode ter poder sobre a sua própria vida. Na história da humanidade, ocupou o papel ou de vítima ou de rebelde, ou seja, sempre aquela que reage, sempre aquela que decide se vai obedecer ou não. E nós precisamos defender a ideia de que a mulher, ela não é aquela que vai reagir ao que fazem com ela. Ela também tem a capacidade de fazer algo pela sua própria história. Uma coisa que a nossa cultura também muitas vezes ensina na educação de meninas e mulheres formas de meninos e homens também, né? O que eu já havia dito anteriormente a respeito da forma de lidar com a agressividade. A forma de lidar com a agressividade, na caso dos meninos, dos homens, entra aí uma peculiaridade na questão do lidar com sentimentos, da expressão dos sentimentos. Enquanto com as mulheres, muitas vezes elas são ensinadas a serem sempre quietas, a acatarem a agressividade alheia. E com isso, indiretamente, a gente ensina que isso é amor. Que o amor é aguentar a agressividade alheia. E que esse é o tipo de amor que elas podem receber. Então, agora falando um pouquinho do aumento dos índices de violência doméstica durante a pandemia. O que a gente tem ouvido, né, as pessoas falarem muito é que todo mundo anda estressado, o que não justifica um episódio de agressão. E aí entra já o fato de que a violência doméstica já acontecia antes da pandemia. Então, como que o agressor tem lidado com o seu estresse, com a sua dificuldade? Ele agride. E o período de isolamento, ele tem aumentado o tempo de convivência entre agressor e vítima. Ao mesmo tempo, muitas vítimas têm se sentido fragilizadas, onde se inclui também o que a gente tem chamado de tripla jornada, ou seja, as mulheres que trabalharem em casa, fazerem o home office, cuidarem da parte escolar das crianças e ainda cuidarem da parte da casa. Fora todas as condições do próprio isolamento que afetam o emocional das pessoas, que tem afetado o emocional das pessoas. Há também uma diminuição do contato da vítima com outras pessoas, com a sua rede de apoio. E, é claro, a gente não pode deixar de lado essa oportunidade de dizer o que a gente pode fazer diante disso. Primeiramente, nós precisamos disseminar entre as pessoas a informação de que os serviços de proteção à mulher continuam funcionando durante a pandemia. E que serviços são esses? Nós podemos contar com o Disque 180 para denúncias de violência doméstica, podendo tanto a própria vítima fazer essa denúncia quanto uma outra pessoa. Lembrando que essa denúncia também pode ser feita anonimamente. Nós podemos acionar a polícia militar através do 190, que é o número da polícia mesmo, que todos nós conhecemos. As delegacias, os serviços de apoio, eles estão todos funcionando normalmente. E também
podemos utilizar agora a denúncia virtual, a denúncia online. Nesse caso, você pode acessar o site da DEAN, é www.pc.ms.gov.br. Foi desenvolvido um site também que tem disseminado bastante informação, bem interessante mesmo, que é o Não Se Cale. Você pode acessar ele através do www.naosecale.ms.gov.br. Uma coisa que é importante também é a gente se colocar em disponibilidade para as mulheres que nós conhecemos. Mesmo que seja aquela mulher que você não tem tanta proximidade, uma vizinha de condomínio, mas se colocar à disposição. E principalmente, a gente não se omitir diante dos casos. Às vezes a gente pode fazer uma grande diferença na vida de alguém, bastando uma simples ação, como ligar para a polícia. E agora eu quero trazer para vocês mais uma história, porque as histórias, elas possibilitam interpretações muito diversas e uma certa identificação com os personagens. Esse conto japonês diz o seguinte: conta-se que um bravo samurai viveu na ilha de Hokkaido, no norte do Japão. Ele era um senhor feudal que possuía grandes áreas de terra, tendo assim muitos súditos. Tudo adquiriu após diversas batalhas, comandando as tropas do imperador. Certa vez, após uma guerra, voltou para sua terra natal e decidiu que iria casar-se. Tratava-se de um homem forte e belo, e quando a notícia de que o samurai desejava casar-se se espalhou, por toda a ilha as mulheres ansiavam por desposá-lo. As mulheres mais bonitas da ilha e de outras ilhas mais distantes o visitavam em seu palácio, sendo que muitas delas lhe ofereceram, além de sua beleza e encantos, muitas riquezas. Nenhuma, contudo, o satisfez o suficiente para se tornar sua esposa. Um dia, uma jovem maltrapilha e simples chegou ao palácio do samurai e, com muita luta, conseguiu uma audiência. Eu não tenho nada de material para lhe oferecer. Só posso lhe dar o grande amor que sinto por você. Como prova, complementou: se você me permitir, eu posso fazer algo para te demonstrar esse amor. Isso despertou a curiosidade do samurai, que lhe pediu para dizer o que poderia fazer. Vou passar 100 dias em sua varanda, sem comer ou beber nada, exposta a chuva, sereno, sol e frio à noite. Se eu aguentar esses 100 dias, você me fará sua esposa, afirmou a jovem. O samurai, surpreso, embora não comovido, aceitou o desafio. Ele disse: eu aceito. Se uma mulher pode fazer tudo isso por mim, ela é digna de ser minha esposa. Dito isso, a mulher começou seu sacrifício. Os dias começaram a passar e a mulher suportou bravamente as piores tempestades. Muitas vezes ela sentia que desmaiava de fome e frio, mas encorajou-se por imaginar que finalmente estaria ao lado de seu grande amor. De tempos em tempos, o samurai mostrava seu rosto do conforto de seu quarto para vê-la e acenar com o polegar. À noite, a temperatura caiu para muitos graus negativos, e isso por si só deveria ser uma grande penúria, porque ela não tinha um único cobertor. Foi assim que o tempo passou. 20 dias, 50 dias, as pessoas da ilha ficaram felizes porque pensaram: finalmente teremos uma esposa para o nosso senhor. 90 dias. O samurai continuou a mostrar a cabeça de vez em quando para ver como estava o sacrifício de sua pretendente. Essa mulher é incrível, ele pensou consigo mesmo, e lhe deu encorajamento novamente. O dia 99 finalmente chegou, e todos os habitantes da ilha começaram a se reunir nos arredores do palácio para ver o momento em que aquela mulher se tornaria a esposa do samurai. Eles estavam contando as horas. Às 12 horas daquele dia, eles teriam um casamento. A pobre mulher, em sua grande simplicidade, foi ainda acometida por extrema fraqueza e por doenças. Então, algo inesperado aconteceu. Às 11 da noite do 100º dia, a mulher corajosa se rendeu
e decidiu se retirar daquele palácio. Deu uma olhada triste no samurai que o fitava surpreso e saiu sem dizer uma única palavra. As pessoas ficaram chocadas. Ninguém conseguia entender por que aquela mulher corajosa desistira depois de apenas 1 hora a mais para ver seus sonhos se tornarem realidade. Ela já havia suportado tanto. Ao chegar em sua casa, seu pai já sabia da sua desistência e perguntou: "Por que você desistiu de ser a esposa do grande samurai?" E para seu espanto, ela respondeu: "Eu tinha 99 dias e 23 horas em sua varanda, suportando todos os tipos de calamidades, e ele foi incapaz de me libertar desse sacrifício. Ele me viu sofrendo e só me encorajou a continuar, sem mostrar nem um pouco de compaixão pelo meu sofrimento. Eu esperei todo esse tempo por um vislumbre de bondade e consideração que nunca veio. Então eu entendi. Uma pessoa tão egoísta, imprudente e cega, que só pensa em si mesma, não merece meu amor." E esse texto, ele traz a realidade de muitas pessoas que se percebem dentro desse ciclo de violência. Há uma priorização maior de uma pessoa em detrimento da outra. Essa discrepância, ela tem origem muitas vezes numa concepção desigual de amor. Uma concepção desigual que muitas vezes também traz questões de gênero. Agora, para finalizar, eu quero trazer um vídeo da Katy Perry, que muita gente já conhece, porque é um vídeo que tem muito a ver com isso que a gente está falando agora. E eu pensei em encerrar esse vídeo, porque ele traz uma mensagem muito importante pra gente, uma mensagem otimista sobre o quanto que a gente pode ser mais do que a gente se vê. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. Held me down, but I got up, already brushing off the dust.
Essa música da Katy Perry, junto com o videoclipe, nos faz refletir justamente a situação das mulheres, especialmente as mulheres vítimas de violência. No início, ela sentia muita insegurança e ela ficava à sombra do seu companheiro. E essa insegurança é o que fazia com que ela ficasse sempre se protegendo atrás dele, quando na verdade ele não estava tão preocupado assim com a proteção dela. E o tigre simboliza o medo da mulher. E essa mulher vítima de violência, muitas vezes ela é movida por diversos medos. E a gente precisa identificar que medos são esses para poder intervir. Seria o medo da dificuldade financeira? Seria o medo de ficar sozinha? Seria o medo do julgamento? E então ela continuava junto com seu companheiro por causa do medo, até que o medo derrubou o companheiro. E só depois que o medo derrubou e veio à tona, ela aprendeu a lidar com esse medo, a enfrentar esse medo. E no final é legal porque ela consegue domar o seu próprio medo. E aí eu me lembro daquela frase que é bem conhecida também, que a gente só descobre a força que tem depois que a única alternativa é ser forte. Logo no final desse vídeo eu vou deixar mais uma música que é como um presente para quem assistiu até aqui. Eu sei que nesses eventos online às vezes surgem certas dúvidas que em um evento presencial a gente poderia estar trocando ideia aí no momento do evento, mas eu vou deixar aqui os meus contatos para caso alguém queira fazer uma pergunta ou uma consideração, tá? Eu me coloco à disposição para quem quiser me procurar. Também queria aproveitar para divulgar a página do nosso projeto, Projeto Artes da Penha. Você pode encontrar a nossa página no Facebook como Projeto Artes da Penha e também seguir a nossa conta do Instagram, que é @Projeto Artes da Penha. Muito obrigada a quem assistiu até aqui e boa continuidade ao evento. Qualificada ela quem recusar. Segue receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. Só mesmo deve mudar. Que um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Ela desatou, nós vai viver só. Ela desatinou, nós vai viver só.
Então, sejam bem-vindos a mais um dia dessa nossa semana da psicologia online, administrando, entrando nessa realidade atual de mundo online. E eu sou Cristiane Teixeira, para quem não me conhece, sou psicóloga, terapeuta de famílias, trabalho com mães, em sua grande maioria, mas atendo inúmeros filhos e filhas. E hoje vim falar com vocês um pouquinho sobre os impactos dessa realidade, dessa pandemia nas famílias, né? Olhar um pouquinho para as famílias, para as mães e como o nosso processo de autocuidado, de autoconhecimento pode favorecer tudo isso. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela da apresentação que eu fiz para a gente poder começar. E em relação a perguntas, a dúvidas, né? No fim eu vou deixar meus contatos, a Cláudia também tem meus contatos, eu estou aberta a dúvidas, perguntas, sugestões, enfim, contatos após essa realidade e de vocês que me acompanharem por aqui. Então vamos lá. Deixa eu liberar aqui a minha imagem, senão vocês não vão conseguir me ver, né? Pronto. Então, vamos lá. Tecnologia facilita ou atrapalha em alguns momentos. Pronto, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho do impacto do isolamento nas famílias e como o autocuidado pode facilitar esse processo. Então, mais especificamente, vamos falar um pouquinho das mães, né? Como fica a saúde mental das mães com a pandemia? São demandas diferentes, são demandas alteradas, realidades, rotinas, uma gama de coisas acontecendo aí e que de alguma maneira trazem uma repercussão para a saúde mental, né? Então, para a gente começar a pensar das mães, vamos começar a pensar em nós, né? Qual o impacto o isolamento social tem trazido para você? Como tem sido? Como você tem se sentido? O que você tem sentido? Quais emoções você consegue definir desse cenário atual de mudanças e incertezas que todos nós estamos vivenciando? Quais práticas, o que você instaurou de novo, quais atividades, quais sensações, quais mudanças passaram a fazer parte da sua rotina hoje e que antes não faziam mais. Enquanto família, o que você percebe de novo, como é a sua realidade? Cada um tem a sua, cada família é uma família. Então, dentro da sua realidade, o que você percebe de novo? Você tem olhado para tudo isso? Você tem esse hábito de olhar para aquilo que acontece, como isso te afeta? Enquanto família, você percebe um modo novo de se comunicar, de estar junto? Né? Como estão essas relações? Eu tenho mais tempo, eu tenho menos tempo? Não alterou o meu tempo do que eu tinha antes? Né? Eu convivo mais, eu estou com as pessoas ou estou mais com os meus celulares, com minha TV, com o meu trabalho? Isso mudou um pouco? Quais emoções isso tudo traz? Né? O estar junto o tempo todo, o estar junto em um tempo maior do que o que a gente fazia antes, traz quais emoções para você? Às vezes você quer ficar sozinho, não consegue, ou está gostoso, prazeroso esse convívio? Como é essa convivência? Né? Nós apenas estamos juntos de corpo presente e a alma ausente?
A gente está com a nossa atenção aqui focada nesse convívio, nessa conversa, nessa descontração, ou eu estou aqui, mas com o celular, na TV, longe, com o pensamento longe? Como é essa convivência? Quais funções eu desempenho dentro dessa família? Como eu sou, o que eu sou porto seguro, ou eu sou aquela que precisa de o apoio de alguém, eu sou aquela que organiza tudo, quem eu sou, né? E se a gente pensa nas mães, a gente pode ter um pouquinho mais de profundidade nisso tudo, né? Quais funções as mães exercem, quais funções dessas funções elas têm segurança em agir ou não, como é? Como é esse universo familiar? Se eu te disser aqui que continuam iguais, mas um pouco mais intensa, se eu disser para você que algumas funções, algumas sensações, algumas emoções, elas se intensificaram nesse processo de pandemia, de isolamento, mas que continuam sendo aquilo que sempre foram. Como é que isso chega aí? E como fica, então, a saúde mental dessas mães em meio a tudo isso? Mais funções, tenho que agora cuidar de coisas que antes eu não cuidava, tenho que fazer mais coisas, porque a gente dentro de casa, a gente quer comer toda hora, a gente bagunça mais, a gente suja mais. Como é a saúde mental dessa mãe em meio à pandemia? Então, antes de pensar o que está acontecendo agora, vamos fazer um processo histórico da constituição dessas mães. Como foi constituída essa mãe? Quem são essas mães? As mães são responsáveis pela organização da casa, pela rotina familiar, pela alimentação, pela educação dos filhos, pela organização dos horários, por quem vai tomar banho quando, qual hora é a hora de dormir, como é que vai ser essa comida de hoje, né? O cuidado com os filhos, o cuidado com a família, o cuidado com o marido para quem tem, ou cuidado consigo apenas para quem não tem marido, porque existem muitos arranjos familiares também, né? A organização da escola, agora o homeschooling que tem de alguma maneira suprido mais aí essa energia da mãe, administrar o universo de emoções e sensações que vão surgindo ao longo de todo esse processo e essas demandas pessoais, né? Eu fico estressada, eu fico cansada, ou eu fico feliz, ou eu consigo me dar conta. Como é? Quais são essas emoções, né? Administrar tudo isso. Então, vamos mapear aí um universo de quem são essas mães, essas mulheres. E a gente pode também levar isso, né, para os pais, para os homens. Quem são esses pais que se configuram nessa realidade? Então vamos refletir aí um pouquinho da história. Como se constitui essa mãe? Ela tem uma história de vida, né? Antes de ser mãe, ela é uma mulher. Foi uma criança, foi uma adolescente, né? Aprendeu a ser essa mulher. Então, a gente tem uma história de vida. Aquilo que me aconteceu, como eu agi em relação a isso, o que eu senti em relação a isso, né? Essas mães, elas são inseridas em um contexto familiar único, específico, que tem um modo próprio de ver as coisas, de agir em relação às coisas, né? Quais aprendizados que essas histórias trouxeram para essa mãe, para essa mulher? Os repertórios de ação, o modo de agir, o modo de não agir, quando eu falo, quando eu silencio, o que eu sinto, como eu sinto, né? Eu fico sobrecarregada e aí eu grito, eu choro, ou eu converso sobre, né? Qual é o repertório de ação que essa mulher foi desenvolvendo? Exemplos e valores de como ser mãe e mulher, né, dentro dessa família. Respostas emocionais aprendidas, modos de agir aprendidos. Eu sou uma mãe cuidadosa, que quando chega meu filho, quando chega meu marido, eu gosto de fazer um prato que eles gostam. No dia do aniversário eu gosto de dar mimos. Onde eu aprendi tudo isso? Onde eu aprendi o meu modo de ser? Então agora vamos fazer uma viagem pela sua história.
né? Se você é mãe, já pense com essa realidade, mas se não, pense com a realidade de ser mulher, a realidade de ser homem, a realidade de ser pai, né? Qual é a sua história com o feminino, com o materno, né? Como isso vem sendo construído na sua história familiar, na sua história pessoal? Como era tratada, como a mãe era tratada na sua família? Como ser mulher é visto na sua família? Como era? Quais valores? Quais crenças? Quais pensamentos? O que você ficava pensando? O que você sentia ao observar tudo isso? Né? Que ideias ficaram? Quais identificações você fez com as mulheres da sua família? Como foi esse processo? Quais respostas emocionais mais comuns em ser mulher para você? Ah, mulher chora à toa. Não, mulheres são fortes, né? Como é isso para você? Como as mulheres enfrentam conflitos na sua história? Como você foi construindo isso tudo dentro de você? O que você lembra? Quais pensamentos, né? A casa dos pais, a casa das avós, a relação do pai e da mãe, né? O que você foi aprendendo com tudo isso? Então, esse indivíduo mãe, ele vai se constituindo de modo muito particular. Embora existam muitas mães, cada mãe é única e vai se constituindo nesse universo. Esse universo familiar, de respostas aprendidas ao longo das vivências, das cenas, das memórias. Meus pais brigavam muito, a minha mãe chorava. Ou, né? Quais cenas familiares trazem aprendizados para você? O ser mãe, ser mulher, ou ser homem, ser pai, né? Mas ser mãe se constitui nesse universo de relações. Então, pensando nisso numa maneira geral agora, tirando de nós e levando para o coletivo, para as muitas mães que se constituirão da mesma forma, quem é essa mãe que chega à pandemia? Ela tem um contexto único, uma realidade individual, uma demanda individual, mas ela está inserida em uma demanda coletiva. É uma pandemia. Então, como essa mulher vai agir em relação a isso, né? Como é que são as ações dessa mulher? Ela é uma mulher que enfrenta as coisas, que vai, que luta, né? Que está consciente do que está acontecendo, do que pode e o que não pode fazer, o que consegue e o que não consegue, que precisa de ajuda, quando, como, né? Qual é a realidade financeira dessa mulher? É uma mulher que depende de outras pessoas, que depende do marido, que não trabalha, ou já é uma mãe que é responsável financeira pela casa, né? Seja sozinha, porque hoje existem muitas mulheres que sozinhas tomam conta de uma família sem ter o pai presente, ou é uma mulher que de alguma maneira não trabalha, né? Trabalha em casa, como é esse trabalho em casa agora, né? É uma realidade que tem estabilidade financeira ou não, ficou tudo muito incerto agora. Quem é essa mulher? Por quais emoções, por quais sensações, por quais vivências ela passa? Qual a região do país essa mulher está inserida? Como é a família dessa mulher? Né? Qual é a cultura local do lugar onde essa mulher está inserida? Quem é essa mulher? Quem é essa mãe? Então, pensando em tudo isso, né, o que o individual traz, a gente precisa também olhar para o coletivo, né? Porque nós somos seres individuais que estamos em um ambiente coletivo. Nós vivemos em sociedade, nós vivemos em um país, em um mundo, em uma cidade. Então, são ambientes coletivos. Nós somos seres de relação. Então, por mais que sejamos indivíduos, estamos em relação com as outras pessoas. Então, o que essa pandemia, que todo esse universo coletivo traz para a gente nesse momento? Né? É uma realidade que tangencia algo trágico, né? Traumático, é algo impensado,
né? Mudou toda a nossa rotina, mudou nosso modo de ser, nosso modo de ver as coisas. Nós estamos aí sendo convidados, né? Convidados quando a gente é convidado para alguma coisa, a gente pode recusar o convite. E agora a gente está sendo, de alguma maneira, obrigado a viver com algumas coisas que fogem ao nosso controle. Como é isso para a gente? Como é essa realidade, né? O que eu filtro? O que eu permito que entre? O que eu não permito entrar, né? Porque todas as pessoas, nós estamos vivendo de uma maneira coletiva um ambiente de medo, de insegurança, de incerteza, enfim. E toda essa realidade coletiva, ela chega até nós. Agora, o que é que eu faço com essa realidade coletiva que me chega? Como isso repercute em mim? Que emoções isso desencadeia? Eu fico ansiosa, eu fico estressada, eu fico revoltada. O que isso acontece? O que isso faz? Ou eu negligencio tudo isso? Eu finjo que não está acontecendo, eu não olho, não entro em contato, eu me alieno daquilo que está acontecendo para que eu possa administrar isso dentro de mim sem sofrer alguma consequência. Como é que isso repercute em nossas emoções, né? Essa pandemia, ela faz com que ela nos convida a olhar e exercer o repertório de emoções e respostas que nós temos dentro de nós, né? O que importa, o que faz a gente olhar para o indivíduo é muito mais o como ele age em relação àquilo que acontece do que aquilo que realmente acontece. Porque cada um tem a sua resposta própria para dar, tem o seu modo próprio de agir, né? E todo esse universo que nós estamos vivenciando agora nos alerta ao enfrentamento, nos solicita ações de enfrentamento, né? Então, como eu respondo a tudo isso? Como essa mãe se posiciona em relação a tudo isso? Ser mãe é ter uma vantagem, né? Porque ser mãe é lidar com conflitos, é lidar com incertezas, é enfrentar frequentemente situações semelhantes à pandemia, né? Ninguém aprende a ser pai e mãe. Eu costumo dizer que filhos não vêm com manual de instrução, infelizmente, né? A gente estuda para ser médico, para ser psicólogo, advogado, mas quem estuda para ser pai e mãe? A gente lê, a gente tem acesso a muitas teorias, a muitas realidades, o Google hoje em dia, muitos livros, muitas teorias que nos norteiam a como educar um filho, como ser mãe, mas cada realidade é única, cada situação é individual. Então, nós somos frequentemente solicitadas a agir em relação ao desconhecido, a lidar com conflitos. Mas será que eu faço? Será que eu não faço? Como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou dizer para o meu filho que ele não pode sair nesse momento que ele quer brincar lá fora? Como é que eu vou explicar para o meu filho que ele não pode ir para a escola nesse momento, né? Então, são conflitos de como fazer, o que fazer, que a gente constantemente é convidada a lidar com isso. E nos superar, né? Porque eu preciso fazer alguma coisa. Mesmo a escolha de não fazer nada já é uma escolha, já é um modo de reagir. Então eu vou me superando a cada momento, a cada fase, a cada idade, a cada questionamento dos filhos. Então ser mãe nesse processo, ele de alguma maneira a gente já tem algumas vantagens em relação a isso. E a partir de essa gama de realidades que vão nos acontecendo, a gente vai desenvolvendo instrumentos internos. Então, a gente vai se fortalecendo, né? Quem é que antes da maternidade? Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa antes e uma depois da Júlia, né? A maternidade transforma, fisicamente o cérebro da mulher já se transforma. Isso é cientificamente comprovado. Então, a gente vai desenvolvendo instrumentos internos de fortalecimento, modos de agir, resiliência, entre uma série de outras coisas, né? Alguns grandes desafios da maternidade aí, que fazem a gente desenvolver todos esses instrumentos. Nós somos super exigidas, né? As mães, elas vão sendo super exigidas por elas e pelas outras pessoas também, porque mãe não pode fazer assim, porque mãe é exemplo, né? Mães precisam saber como alimentar os filhos.
mães dão conta de cuidar dos filhos, né? Então, como é isso? Quais super exigências essa mãe tem sido convidada a olhar? Né? As relações de escola, dominar agora recursos tecnológicos com esse homeschooling, fazer aí valer os recursos financeiros, como é que essa mãe tem acesso a isso, as rotinas da casa, organização, agora tem que limpar, cuidar, alimentar, como é que é isso, né? Como é que você lida com isso? Como é que você administra isso no seu dia a dia? E as mães acabam sendo multitarefas, né? Eu faço, mães tarefeiras, fazem, sem às vezes sentir, sem olhar para como isso chega, até onde está meu limite, o que acontece com isso, como eu sinto. E sem olhar, consequentemente, não se acolhem, não se aceitam às vezes, porque eu preciso dar conta disso, mas eu não estou dando conta disso. Eu estou ficando estressada, eu estou ficando cansada, eu fico muito nervosa, eu estou impaciente, né? A gente costuma dizer que tem uma frase até muito conhecida, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, a mãe tem essa culpa inerente à sua realidade, né? Quem aí não tem? O Winnicott já dizia pra gente que o que os filhos precisam realmente é de uma mãe suficientemente boa, né? Não uma mãe perfeita. Mães perfeitas não existem. Sinto muito lhes informar. Existem mães reais, né? Assim como seres humanos. Não existe ser humano perfeito. Existem seres humanos reais. E é com essa realidade que a gente precisa começar a entrar em contato nesse processo. E isso é o autocuidado, o autoconhecimento. Traz autocuidado, né? Eles são intimamente ligados. Então, olhar para si, cuidar da própria saúde mental, fortalecer as ações e as respostas de enfrentamento são parte de um autocuidado, né? O que é o autocuidado? É qualquer função humana reguladora necessária que está sob controle individual, deliberada ou auto-incendida. Então, de alguma maneira, o autocuidado depende de mim. Estar bem, muitas vezes, depende muito mais de mim do que dos outros, né? Mas os meus filhos não me ajudam, eu faço tudo, eu arrumo a casa, daqui a pouco tá bagunçada. E o que você está fazendo em relação a isso? Será que você precisa se exigir tanto para esse ambiente totalmente organizado? Ou você consegue flexibilizar isso um pouco? Né? Será que você, enquanto mãe, não consegue convidar de alguma maneira os seus filhos a colaborarem com esse processo? Né? Com essa colaboração, você aí tem uma liberação do seu tempo, uma liberação desse seu excesso de atividades. Então, isso também é autocuidado. Mas eu só consigo agir com autocuidado quando eu sei o que está acontecendo, quando eu olho para o que eu sinto, quando eu olho para o que está acontecendo. Então, nesse processo todo, a consciência de si é muito importante. Então, olhar o que você está sentindo. Estou me sentindo sobrecarregada, estou me sentindo cansada, estou me sentindo sem paciência, estou me sentindo estressada, com medo, né? Enfim, o que você está sentindo? E se acolha, você tem direito de sentir isso, né? Nós estamos vivendo uma realidade mundial que nos suscita muitas emoções e eu tenho direito de sentir o que eu sinto, né? Agora, o que eu faço com isso é que vai fazer toda a diferença. Qual a minha ação em relação a essa emoção, né? Se acolher mais é um processo muito positivo de autocuidado. Trocar de experiências com outras mães é uma realidade muito positiva. Uma comunidade materna, um grupo de mães, existem muito nas escolas, né? Existem profissionais que trabalham com isso. A internet, aí agora que a gente está sendo convidado muito a ficar nela, existem profissionais que falam sobre isso, eu mesma falo também, mas enfim, a gente tem profissionais que falam, realidades que a gente vivencia e que a gente olha, a gente troca experiências, a gente vê que eu não sou a única a sentir isso. Isso traz um conforto, traz um acalanto.
eu troco experiências, eu vejo como a outra agiu e talvez isso faça sentido na minha realidade, possa me trazer um modo de agir que eu não tinha pensado, né? Buscar profissionais, buscar terapias alternativas que nos tragam esse conforto ou essa energia que eu estou precisando. Então, fazer uso de várias coisas, meditação, alterar a respiração, exercícios de meditação guiada, óleos essenciais. Eu mesma aqui, olha, tenho óleos essenciais. Então, a gente pode buscar profissionais de psicologia, né? Encontrar uma rede de apoio que nos traga benefícios para lidar com a realidade que eu estou vivenciando. Aceitar os meus limites. Eu não consigo mais a partir de agora. Agora eu preciso de ajuda de alguém, né? Isso é uma chave para que a gente consiga lidar com e enfrentar aquilo que está acontecendo. Pensar em outras possibilidades de enfrentar essa convivência em casa, né? Então, solicitar, aprender a desenvolver a cooperação de todo mundo, a colaboração dos filhos, desenvolver essa habilidade neles. Tudo isso traz ensinamentos riquíssimos para a vida, né? Rotinas, estabelecer rotinas, programar, ter a segurança, já que tudo ao meu redor está inseguro, dentro de casa eu tenho uma segurança. Segurança de saber o que eu preciso fazer, como eu vou fazer. Hoje eu vou acordar, ter um objetivo, uma motivação. Hoje é dia disso, hoje eu vou fazer assim, né? Dividir essas tarefas. São maneiras de autocuidado para nós, enquanto mães, para nós, enquanto pessoas e para nós, enquanto família. Encontrar aspectos positivos nesse cenário. A gente, às vezes, olha para o copo meio vazio, né? A gente precisa, às vezes, entender e enxergar que existe um benefício, um aprendizado, um aprimoramento a ser desenvolvido e que está sendo desenvolvido em tudo isso. Então, a convivência com as pessoas, antes eu não ficava com os meus filhos porque eu não tinha tempo. Antes a gente não tinha esse momento de convivência porque a gente tinha uma série de outras coisas para fazer. Agora nós estamos em casa, nós estamos convivendo, né? Vamos estar presentes, né? Presentes. Não presente aqui, né? Porque a maioria, a grande parte aí se alimenta vendo TV ou fica no celular, né? A gente tem que dar uma resposta, tem que trabalhar. Então separe o tempo do trabalho, o tempo da alimentação, o tempo do convívio, para que estejamos presentes em cada uma dessas realidades, né? Porque a minha atenção focada, ela desencadeia uma série de benefícios. Agora, quando eu divido, eu não estou em lugar nenhum. Né? Ter mais flexibilidade com a gente hoje é um benefício também, né? Eu tenho flexibilidade de horários, eu tenho flexibilidade de funções, né? Quando eu encontrar um equilíbrio para tudo isso dentro da minha realidade, eu posso trazer isso ao meu favor. Eu tenho mais tempo hoje. Antes eu não tinha tempo, eu não conseguia me alimentar direito, não conseguia dormir direito, não conseguia estar com a família direito, porque eu não tinha tempo. Hoje eu tenho tempo. E tenho bastante, nós estamos com mais tempo, né? Tudo que acontece hoje, a gente vai lembrar daqui a um tempo. Então vamos aproveitar e criar memórias positivas, memórias de aprendizado, memórias de envolvimento, né? Até momentos traumáticos, momentos de mudança, momentos de desconforto, podem gerar memórias positivas. Então vamos pensar, por exemplo, a gestação, né? A gente tem o desconforto físico, alteração do corpo, tem uma série de dúvidas, de conflitos do que fazer, como fazer, o que é melhor, o que não é. Mas mesmo assim a gente sente saudade de estar grávida, né? Enfim, cada um a seu modo, crie memórias boas, né? Pare para olhar esse filho, essa família, como está seu filho, hoje ele está mais quietinho, chega perto, ele precisa de mais carinho, dê carinho, né? Hoje seu filho está agitado, está alegre, está aí brincalhão, dê espaço, né? Aprenda a olhar esse filho, essa família e se posicionar em relação a isso, assim como você vai aprendendo a fazer isso em relação a você também, né? Perceber os seus limites, os limites dos outros, o limite dessa relação, até onde eu vou, até onde o outro vai, né? Onde a gente se encontra.
perceber também que nós estamos sendo limitados a sair, limitados a nos relacionar, ao modo como fazer, ao modo como chegar perto, eu posso abraçar, não posso. Então, nós estamos tendo vários limites impostos, mas que se a gente parar para pensar, não é algo que a gente tanto tem pedido, ou tanto tem precisado, ou lembrado que está faltando. Pessoas sem limites de tempo, sem limites de conduta, né? A gente está aprendendo sobre limites, né? Vamos repensar valores, né? Eu cuido de mim, eu não saio, mas é por mim ou pelo outro também, né? É um cuidado, eu ajo assim, eu vou agir assim porque agora nós temos o toque de recolher, ou porque eu tenho uma consciência de que eu preciso me resguardar, eu preciso cuidar de mim, preciso cuidar do outro, né? São valores. Conversar sobre isso com a família, conversar sobre isso com os filhos, servir de exemplo. A gente não faz isso por conta disso, a gente age assim por conta daquilo. Hoje eu estou me sentindo triste, chateada, então eu vou ficar um pouquinho mais quietinha. Eu vou esperar essa emoção passar, vou me acolher em relação a isso. São exemplos, são ensinamentos, né? Então esse cenário, ele embora tenha uma realidade coletiva, uma realidade de transformações aí que são desconfortáveis e desconhecidas, ele traz aspectos muito positivos para a convivência familiar. E aí, quando a gente pensa em desconforto, em realidades que nos trazem medo, insegurança, nos geram sensações e emoções desconfortáveis, a gente logo lembra do colinho da mãe, né? Então, nesse processo todo, qual é o colo que eu vou buscar? Quando a gente sente isso, qual colo eu vou buscar, né? Em toda essa realidade. Se a gente pensar na premissa de ser adulto é lidar com aquilo que acontece. É estar consciente daquilo que se pode fazer, ter a assertividade das ações, se posicionar em relação a isso, ter os limites, né? Entrar em contato com as pessoas e cuidar de si. Nós, enquanto adultos, somos responsáveis por nós. Então, qual é o primeiro lugar que de alguma maneira eu vou buscar um colo? É a mim mesma, né? Eu mesma posso me atender, eu mesma posso olhar para o que eu preciso. Se eu não consigo, se eu preciso de outros recursos, eu vou me dispor a ir atrás deles. Eu vou me dispor a aprendê-los, né? Mas é uma realidade minha, enquanto adulta. Crianças têm o autossuporte, elas precisam de um heterossuporte, elas ainda não têm o autossuporte desenvolvido. Então, elas precisam de um heterossuporte, alguém que vá lá e supra as necessidades, né? A criança está com fome, ela precisa de alguém que lhe dê alimento, ela está cansada, está estressada, ela precisa de alguém que a ensine que então isso é a hora de dormir. Enfim, a criança precisa de um heterossuporte para vir atender às suas necessidades. Teoricamente, na vida adulta, nós já fomos desenvolvendo habilidades e recursos internos para ter um autossuporte que supre as necessidades. Então, as respostas que a gente precisa estão dentro de nós. E como é que a gente faz isso? Olhando para si, olhando, né? O que eu estou sentindo? Nossa, mas eu não dou conta mais de fazer tudo isso pelos meus filhos. Então, eu estou enxergando os meus limites. Nossa, mas eu estou me sentindo tão cansada hoje. Ok, a partir daí, a partir de olhar para si, eu vou entender o que eu estou sentindo, eu vou ver o que eu estou pensando. Nossa, mas eu tenho que fazer tudo isso, gente. Eu tenho que fazer tudo isso hoje. Será que você precisa mesmo fazer tudo hoje? Ou você pode encontrar outras maneiras de agir e de conduzir a sua realidade, aquilo que precisa ser feito dentro dos seus limites. Eu posso fazer isso, mas eu não consigo ultrapassar isso, eu não consigo fazer mais do que eu já fiz hoje. Então eu paro e amanhã eu continuo, né? Nada melhor do que um dia após o outro e uma noite no meio, para que a gente se reponha as energias, para que a gente refaça o nosso equilíbrio, para que a gente renove as nossas forças, né? Ter consciência de nós.
o que sente, o que pensa, como isso me atinge, o que eu estou fazendo aqui, até onde eu vou, até onde eu não vou. Ter consciência de si, né? É um processo de autocuidado, de autoconhecimento primordial, enquanto mãe, enquanto pessoa, né? Então, quanto mais consciente da mãe que eu sou, da mãe que eu posso ser, mais eu vou conseguir desenvolver recursos e mecanismos para ser a melhor mãe que eu posso ser. Real, não imaginária, né? É possível, então, a gente estar bem em plena pandemia, né? Quando a gente olha o estar bem individual e o estar bem coletivo, a gente consegue entender que eu tenho os meus limites, eu tenho as minhas necessidades, e frente ao que o coletivo está trazendo para mim de sensações, de pensamentos, as necessidades do meu grupo familiar, eu vou conseguindo intercalar essa realidade, né? Eu vou colocar uma em relação à outra e fazer com que gire num sistema uniforme. O que eu posso, o que eu devo atender, o que eu posso atender, até onde eu posso ir em relação a esse coletivo, né? Fazer do limão uma limonada. Então, a gente pode transformar toda essa realidade maluca que a gente está vivendo em algo positivo. Nós estamos sendo agora muito convidados a olhar para a gente. Então, esse momento está trazendo benefícios em relação ao crescimento pessoal, se a gente parar para olhar nesse sentido, né? Então, o modo como tudo isso me afeta diz muito mais do modo como eu sou, de quem eu sou, de como eu enfrento minha realidade. Então, agora, ter consciência passa a ser a chave de ouro para o bem-estar dessa mãe, né? Eu sou assim, eu sou esse tipo de mãe, tá tudo certo, né? Eu não sou igual a Maria, eu sou a Joana, eu não sou a Maria. A Maria, ela foi criada com a história dela, a realidade dela, ela tem os valores dela, ela tem as histórias, os recursos dela. Eu tenho os meus. E esses recursos são os que eu vou utilizar para lidar com a realidade. Então, eu vou entender os meus limites, eu vou fortalecer cada vez mais e desenvolver cada vez as minhas próprias habilidades, que são o meu modo de ser único, individual. Eu vou saber e aceitar como eu sou, me acolher assim, com as minhas imperfeições, com as minhas limitações, com aquilo que eu tenho de melhor, né? Nós somos humanos, né? São polaridades que agem continuadamente em nós, positivo, negativo, bom, ruim, né? Essa realidade faz com que a gente olhe com segurança e consciência para quem eu sou. A partir desse momento, eu consigo entender aquilo que eu preciso. E aí eu vou buscar o autocuidado. E aí eu vou fortalecer aquilo, buscar o autoconhecimento. Vou fortalecer aquilo que eu preciso desenvolver para estar mais consciente em minhas relações, aqui e agora, nesse momento presente. É aqui que eu preciso estar. Ok? Acho que eu falei bastante, né? Eu quis trazer essa reflexão para a gente olhar em relação a isso, né? A nós, mães reais, com seus limites, com as suas imperfeições, mas com tudo aquilo que nós temos de recursos e histórias. Então, me coloco à disposição, agradeço a confiança em meu trabalho, o convite para participar desse momento da psicologia online, em prol de uma realidade tão necessária, né? E me coloco à disposição para quem quiser fazer um contato, segue aí os meus contatos, para quem quiser falar, tirar dúvidas, questionamentos, falar sobre, conversar, estou aqui à disposição, ok?
Eu, Ele e as Palavras, por Fernanda Curado Reale. Ele nasceu sem sequer saber falar, mas lá dentro da barriga, as palavras ele já estava a escutar. No início, só pelo choro ele podia se expressar, mas eram as palavras sussurradas em forma de música que o faziam acalmar. E assim um dia, pela primeira vez, ainda que incompleta, imperfeita, a primeira palavra ele conseguiu falar. Lembrança gostosa de se guardar. Elas estão nas histórias, algumas o fazem sorrir, outras repetir. Ele gosta delas, mas é a mim que elas vêm divertir. Elas estão nas broncas, de onde ele as escolhe imitar, e nas conversas que ele espia para depois perguntar. Quem dera a palavra entre nós permaneça, e mais tarde ele conheça toda a poesia onde ele possa estar. Maravilhosa semana, não é, minha gente? Mas ainda tem mais. Muito obrigada mais uma vez por hoje, aos palestrantes e a todos vocês que nos acompanharam. Até amanhã.